Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o sistema de numeração binária, ou números binários, ou códigos binários, como você tem ouvido falar, ou como você gosta de falar. Na aula anterior, que eu sei que você assistiu, a gente viu o sistema de numeração decimal e eu comentei um pouco sobre alguns sistemas. Falei que, na verdade, a gente pode representar um número em qualquer sistema que a gente quiser, só pegar um número natural a partir de 2, né, porque eu preciso ter algarismos para representar esses números. E aí, a partir de 2, eu posso ter um sistema na base 2, na base 3, na base 4, na base 5, na base 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfim. Mas eu estou focando em sistema decimal e sistema binário, que são os sistemas mais comuns. E aí eu trouxe algumas coisas para a gente aprender aqui. Usando o raciocínio da aula anterior, quando eu falei de dezena, centena, falei que os maias eles faziam empilhamento de 20 em 20 quando o número ia crescendo e usavam um sistema de base 20. Falei que a gente hoje usa o empilhamento de 10 em 10, né? Dezena, depois 10 dezenas, aí uma centena, 10 centenas, unidade de milhar e assim por diante. Aqui no sistema binário, a gente usa base 2. E aí a ideia é muito semelhante, só que o empilhamento agora é em potências de 2. A mesma coisa. Aí eu coloquei alguns detalhes aqui que parecem um pouco estranhos, né? 8 é igual a 1000, 15 é igual a 1111, 2 é igual a 10. Que maluquice é essa, tá? Porque esses números estão representados em bases distintas. Quando eu sempre falo que isso aqui não é um número. Como assim? Que coisa louca é essa? Isso não é um número, isso é um símbolo que representa uma quantidade. Depende de que sistema você está falando. Então, quando eu falo que isso aqui é um símbolo, no nosso sistema decimal isso representa 5 unidades, beleza? Mas dependendo de outro sistema que a gente trabalhe, um número pode representar outra coisa. Vou dar um exemplo bem besta, bem simples. Quando a gente está falando das horas, aqui no Brasil é muito comum a gente utilizar horas depois das 12. Por exemplo, que horas são? Ah, são 19 horas. O 19, ele não, para a gente sabe que 19 são 7 horas. Então, quando a gente trabalha num sistema diferente, um número pode representar outro. Deu para entender onde eu quero chegar? É só para não ficar com essa ideia presa na cabeça. Quando eu coloco uma coisa dessa, não achar que é maluquice. A gente normalmente coloca um númerozinho embaixo para dizer a base que esse número se encontra. Esse número aqui é na base 10, quer dizer, é no sistema decimal, é no sistema normal que a gente trabalha. Aqui é base 2, é no sistema binário. Mesma coisa aqui. 15, base 10, e aqui está na base 2. Base 10, e aqui está na base 2. Tá? Um detalhe, o número de algarismos possíveis que a gente pode usar numa base é sempre uma unidade a menos do que a própria base. Como assim? No nosso sistema de base 10, quais são os dígitos que nós usamos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 dígitos, mas vai de 0 a 9. Então, um a menos. No sistema de base 3, eu uso 0, 1 e 2. No sistema binário, eu só uso 0 e 1. Apenas isso. Na linguagem, por exemplo, de códigos de barra, que é usado simplesmente para todos os produtos no mundo, tudo que for vendido, que tiver que ser catalogado, usa código de barra. Desde alimento até bens duráveis, né? Tudo tem código de barra. Essas barrinhas pretas, eu usei o próprio quadro que é preto aqui, barras pretas e barras brancas. Cada barra branca representa um zero, cada barra preta representa um. Então, por exemplo, aqui seria 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Aqui é um exemplo pequeno, obviamente, tá? Um código de barras normal, para quem não sabe, tem 95 números. São 95 barrinhas entre pretas e brancas. E é verdade, aquele pequenininho tem 95 dígitos. Acredite se quiser. Então vamos lá para mostrar como é que faz a conta, tá? Eu vou pegar inclusive aqui, vou pegar esse exemplo e vou mostrar como seria, como é que a gente escreve o 15
no nosso sistema decimal, normal, que a gente usa. Aqui dezena, então 1 vezes 10, a primeira, e 5 vezes 1, né? Dá 15. Obviamente, está na base 10, o resultado tem que estar na base 10. No caso do 1, 1, 1, 1, ele está na base 2. O raciocínio, gente, é igualzinho, só que ao invés de ser base 10, é base 2. Ao invés de eu usar potências de 10, que é o normal, eu vou usar potências de 2. Então aqui vai estar dessa maneira. 1 vezes 2 à terceira, aqui 1 vezes 2 ao quadrado, aqui 1 vezes 2 à primeira, e aqui 1 vezes 2 elevado a zero, que é 1. Vamos fazer esse cálculo. 2 à terceira é 8, 4, 2, 1. 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Olha só. Então, o número 1111, se tiver na base 10, significa o número 15. Ou seja, 4 barrinhas pretas juntas significa o número 15. Só para você entender como é que funciona o código de barra. Basicamente é isso. É escrever um número com outra representação. Não tem muito mistério, não tem muita dificuldade para entender. Então, só falta agora o passo contrário, tá? Se eu pegar um número na base 2 no sistema binário e quiser passar para a base 10, eu faço isso aqui das potências, beleza? E se eu quiser o contrário, da base 10 voltar para a base 2? Vou mostrar para vocês como é que funciona o processo inverso. Deixa eu apagar o código de barra aqui. Processo inverso. Vou pegar o próprio 15. A gente vai fazer divisões, escuta, divisões sucessivas, tá? Divisões sucessivas. Sempre por quanto? Adivinha? Por 2, que é o sistema binário. E se fosse passar para a base 3, eu fazia divisões por 3 e assim por diante. Vamos lá para a base 2. Divide por 2, tá? Sempre o resultado inteiro e coloca o resto. Quando você divide o número por 2, só existem dois restos possíveis, 0 ou 1, tá? Então, 15 dividido por 2, 7, sobra 1. Aí continua aqui com o quociente. 7 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6, sobra 1. Divide por 2 de novo. Até não dá mais. Dá 1, sobra 1. 1 não tem como mais dividir por 2. Então, para aqui. Quando não der mais para dividir, a gente para. E aí você pega o último quociente com todos os restos. Tá? Se quiser, o último... Vou anotar. Quociente e todos os restos. Nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui. Então, ficaria assim. 1, 1, 1 e 1. Esses 4 caras aqui. Beleza? Vou fazer aqui o número 34. Vou fazer a minha idade passando para binário. Você pega aí na sua casa, pega a sua idade e passa para número binário e diz quanto é, tá? Dividido por 2. 17 sobra 0. 17 dividido por 2. 8. 8 vezes 2, 16. Para 17 falta 1. 4 dividido por... desculpa, 8 dividido por 2, 4. Sobra 0. 4 dividido por 2, 2. Sobra 0. E 2 dividido por 2, 1. Sobra 0. E aí, 1 não tem como mais o último quociente junto com todos os restos. Vai dar 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, quer dizer que esse número aqui corresponde a 34 na base 10. Então, uma maneira de eu falar... Uma maneira de eu falar a minha idade seria 34, assim, em sistema decimal, ou assim, em sistema binário, tá bom? Faz com a sua idade também, para você ver como é que funciona.
É assim que acontece. Pode aparecer numa questão de vestibular passar do binário para o normal, para o decimal, ou do decimal para o binário. Ou se for em outra base, você usa o mesmo processo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho e aproveitem para treinar. Pega alguns números e muda. Não é tão comum aparecer problemas assim, mas de vez em quando vocês vão encontrar na nossa apostila, nos nossos simulados, nos nossos testinhos, tá bom? Até a próxima.